Bom, para quem acompanha esse canal, provavelmente se lembra do vídeo que eu fiz sobre o Senhor Reset. E nesse vídeo eu falo sobre uma notícia falsa que fizeram com ele. Basicamente essa notícia foi falar que o Senhor Reset bateu as botas. E depois disso o caso pegou uma repercussão absurda, ao ponto do próprio Senhor Reset se pronunciar sobre isso e falar que aquilo é fake. E além disso, muitas pessoas passaram a acreditar que aquilo era real. E tudo isso por conta de um perfil que tem o intuito de só formar visualizações e chamar a atenção. Não é à toa que o conteúdo do cara é basicamente isso, onde que ele pega um famoso e dá a mesma notícia. E eu vendo isso, eu fiz um vídeo para justamente expor essa pessoa que fez aquela notícia falsa. E depois de 5 meses aconteceu a mesma coisa de antes. E sim, criaram uma notícia falsa sobre um famoso e muitos acreditaram. Mas só que dessa vez o negócio foi tão longe que não era apenas pessoas nos comentários que acreditavam nisso, e sim era em geral. E até o próprio cara que teve seu nome vinculado a essa notícia teve que desmentir isso. Além de que o fato desse caso ser mais absurdo do que o caso do Senhor Reset é que nesse caso em específico, muitas pessoas zombaram e fez comentários maldosos quando essa falsa notícia saiu. Claro, o cara não foi de F, mas isso não deixa do caso ser absurdo de ridículo. Tem tantas coisas ruins nesse caso que eu vou ter que me segurar para não falar alguma merda. Mas é claro, antes de tudo, a gente precisa voltar lá no início, onde que tudo começou. Léo Meio. Vocês se lembram dele? Sim, o mesmo cara que fez a falsa notícia do Senhor Reset. E depois de 5 meses, ele tentando subir uma notícia falsa de novo, ele finalmente conseguiu. E é definitivo que agora ele tem um entretenimento legal. Mas a vítima dessa vez, que teve o seu nome vinculado com isso, não é nada mais nada menos do que o Sammy de Roubar Brainrot. Sim, o mesmo criador que criou aquele joguinho de roubar Brainrot. Bem, se você está nesse vídeo é porque você quer saber desse caso. Mas enfim, para quem não conhece o Sammy, ele é o dono de um dos jogos mais jogados do Roblox de 2025. E inclusive eu já fiz vídeos sobre esse jogo. Então é muito provável que você conhece ele. E o famoso que eu estava falando era justamente o Sammy. Nossa, como eu gosto de fazer suspense, hein? Mas sim, o Léo Meio ele usou o Sammy para noticiar que ele foi de F. Não, você não ouviu errado, ele realmente fez isso. O que esperar de uma pessoa que chama isso de entretenimento, né? Mas para quem não conhece ele, é fácil de cair nisso. E sim, muitas pessoas acreditaram nisso, mas já já a gente chega nesse ponto. Mas voltando para a notícia, o Léo Meio há 2 dias atrás ele tinha soltado esse vídeo daqui. E nesse vídeo dá para entender que o Sammy ele sofreu um acidente de carro e não resistiu a isso. E depois dele soltar esse vídeo, o vídeo foi muito bem. Tanto que hoje em dia o vídeo tem simplesmente 8 milhões de visualizações. E logo depois ele já soltou uma frequência absurda de vídeos sobre essa mesma notícia. Claro, se o primeiro vídeo tinha dado certo, era óbvio que esse babaca iria fazer mais vídeos alimentando isso. E dito e falado, ele fez isso. E cara, bora desmentir essa notícia logo de cara. E não, para quem tá em dúvida, o Sammy não bateu as botas. Mas mesmo assim, bora analisar essa notícia dele. A primeira coisa que eu coloco na mesa é esses posts virais sobre essa notícia que foi feito lá no Twitter. E eu vendo isso, eu abaixei o Twitter e fui atrás dessas notícias que ele colocou no vídeo. A primeira notícia que eu pesquisei foi essa notícia do Roblox New Hub. E quando eu pesquisei, adivinha que eu encontrei? Absolutamente nada. Esse perfil nem existe, cara, e muito menos essa notícia viral no Twitter. Mas mesmo assim, ele pegou isso para dar mais credibilidade e para as pessoas acreditarem mais nessa notícia. Só que o que ele não esperava é que essa notícia iria chegar para as pessoas que entendem das coisas. E dito e feito, vocês mesmos viram que nem existe isso no Twitter. Mas mesmo assim, ele está lá, enganando crianças. A segunda e última notícia que eu pesquisei foi a notícia do RBLX News. E essa notícia, ela até existe no Twitter. Porém, sem as visualizações e sem o verificado que tem no vídeo do mano. Além de que esse perfil tem apenas 38 seguidores. Eu não duvido nada que esse cara só criou esse perfil para passar essa notícia. E tá bem óbvio que é o próprio Léo Meio. Eu não sei, mas é como eu disse antes. O que esperar de uma pessoa que vive passando desinformação na internet, né? Mas ok, agora você já sabe que essas notícias virais nem existem. Mas para mostrar que é mais fake, eu vou pegar um vídeo que
que ele postou. E o vídeo é esse daqui. Um vídeo onde que tem uma repórter de News 24 e o vídeo, ele é bem realista até. Parabéns pela IA que usou Léo Meio. Mas enfim, o motivo de eu pegar esse vídeo para desmentir essa notícia é que no túmulo do Sam está simplesmente um boneco do Roblox. Meu Deus, nem para o cara pedir para a IA colocar uma foto real dele ali, né? Não, tem que ser o bonequinho do Roblox. Putz grilo, hein? Mas mesmo assim, passou credibilidade, né? Muitas pessoas ainda acreditaram nisso. Mesmo a foto do túmulo sendo um boneco 3D. Mas ok, eu acho que nessa altura do campeonato dá para ver que é uma notícia fake e falsa. É como eu disse antes, o conteúdo dele é basicamente isso, pegar um famoso e falar que ele foi de F. Mas se é fake, eu tenho certeza que é, porque eu estou fazendo vídeo sobre isso. Basicamente, essa notícia ela não se resume apenas isso. E sim, tem mais coisas. Depois que o Léo Meio fez essa notícia falsa, muitas pessoas passaram a acreditar nisso. Sim, acreditaram em um negócio fake. Tipo, fazendo comentários tristes acreditando nisso mesmo, como se isso fosse real. E não é só comentários, teve vídeos também de pessoas acreditando nessa notícia. E tipo, muita gente acreditou nisso. Mas enquanto em um lado tinha gente triste com essa notícia, que mesmo sendo falsa, né? No outro lado tinha pessoas comemorando isso. Sim, comemorando o fato de uma pessoa ter ido de F. Óbvio, o Sam não foi de F. Mas cara, mesmo essa notícia sendo falsa, algumas pessoas acreditaram e ficaram felizes com isso. Algumas não, e sim muitas pessoas. Figurinha comemorando, ah meu Deus, isso daqui é um pecado com o Invencível. Pedindo GG ou até ficando feliz com isso. Sim, ficando feliz com uma notícia dessas. Claro, a notícia é fake. Mas isso é totalmente nojento e desconecto da realidade. Porque, cara, como existem pessoas que comemoram isso, tá ligado? Tipo, eu até sei que o jogo dele não é a 8ª maravilha do mundo. E vai ter pessoas que não vão gostar. Mas chegar nesse nível, ao ponto de odiar o criador e não o jogo, é muito sem noção, vocês não acham? Tipo, as pessoas estão atacando pedra em uma pessoa que simplesmente não fez mal a ninguém. Mas mesmo assim, dá para ver que é odiado. E, cara, imagina se a notícia fosse verdadeira. E se o Sam realmente tivesse ido de F? Provavelmente seria uma situação bem mais complexa e desrespeitosa, porque mesmo ele não indo de F, já dá para ver um nível de nojentice que a humanidade chegou, ao ponto de comemorar o fato de uma pessoa ir de F. Mas que bom que ele não foi de F. Mas mesmo assim, cara, é um negócio totalmente bizarro, porque olha o nível disso, cara. O pessoal odeia tanto ele que espera o pior pra comemorar. Putz grilo, mano. Que negócio bizarro. Na moral, bizarro até demais. Mas tá, depois disso tudo, um dia depois dessa notícia sair, o Sam finalmente colocou a cara e se pronunciou sobre isso. Lá no seu Instagram oficial, ele acabou deixando uma postagem lá. E essa postagem é basicamente isso, cara. É o Sam falando que é uma mentira e que ele não foi de F. E essa postagem, ela diz o seguinte: oi pessoal, eu não estou morto. Quem está dizendo isso está espalhando informações falsas. Eu estou vivo e bem. Então, por favor, não acredite nos rumores. E uma outra coisa, depois dessa notícia ter saído, o próprio Sam usou a situação lá na live do Stake. E também ele se pronunciou no Discord. Mas bem, só apenas um pronunciamento dele já era o suficiente. Mas sim, o Sam ele está vivo. Ele não foi morar com Deus. Porque se ele realmente fosse, a notícia não ia ficar apenas no perfil do Léo Meio. E sim, ela ia se espalhar muito. Você acha o quê? Se ele fosse de F, muitas pessoas iriam noticiar isso. Até porque o Sam é uma influência enorme dentro do Roblox. Então, se ele fosse de F, por exemplo, o próprio Roblox iria falar disso. Ou influenciadores grandes iam falar disso também. Não é como se o Sam fosse alguém pequeno. Não, o Sam é um cara gigantesco dentro do Roblox. Então, é muito provável se ele fosse de F, muitas pessoas iam falar disso. Mas não, a única pessoa e a que começou com tudo isso foi exatamente o Léo Meio, que todo mundo sabe que o conteúdo dele é isso daí mesmo. Não é à toa que ele chama de entretenimento isso, mas de entretenimento não tem nada. Ele tá brincando com coisa séria e fazendo praticamente um crime, porque para quem não sabe, isso daí é basicamente um crime, mas mesmo assim ele continua fazendo isso, e tudo isso por algumas visualizações. Mas galera, esse caso é muito revoltante.
bastante. Além de pessoas acreditarem nos comentários, pessoas fez vídeo acreditando nisso também. E também, né, pessoas zombando disso. Claro, o cara não foi de F, ele tá vivaço e focando em seu joguinho. Mas ver o pessoal zombando disso é algo muito preocupante. Dá para ver que o povo realmente odeia ele por nada. E isso é muito triste. Mas no fim, graças a Deus, ele está mais vivo do que nunca. E isso é apenas mais uma notícia falsa criada apenas para farmar visualizações. É por isso que eu digo que não dá para acreditar e confiar em qualquer coisa que você vê na internet. Porque no final, você está decepcionado com algo que nem rolou. Então, não acredite em qualquer coisa que você vê na internet. Espera alguém confirmar para aí sim acreditar nisso. E no fim, mais uma vez o Léo Mail virando destaque e enganando milhões de pessoas. Léo Mail, eu espero que você para de fazer isso, porque isso daí não é coisa que se brinca. Mas esperando de um cara que chama isso de entretenimento e que sempre tá mostrando notícias assim, é bem difícil que ele pare com isso. Então pode esperar que em breve você vê esse filme novamente. E já fica na sua mente que isso é totalmente mentira. Mas eu acho que eu já falei demais, então eu vou me despedindo de vocês. Aqui foi o Cauã e até o próximo vídeo. Bom, eu sei que o vídeo já deveria ter acabado, mas se liga nisso daqui. O Léo Mail viu que o Sammy se pronunciou e desmentiu ele, e ele acabou apagando todos os vídeos que ele fez sobre essa notícia. Mas agora, né, ele já pegou outro famoso para dar mais uma notícia falsa. E o famoso dessa vez nem é famoso, e sim é famosa. E essa famosa é a Emily Vick. Mas enquanto ele tá fazendo essa notícia, tem vídeo de 2 horas atrás dela. Além de que a notícia é toda ruim, e dá para facilmente identificar que é uma falsa notícia. Porque, primeiramente, essa notícia que ele fez foi nos Estados Unidos, e a Emily Vick nem mora lá. E segundo, na notícia ela tem 25 anos, sendo que a Emily Vick tem 21 anos. Então, o cara só está fazendo essas notícias de qualquer jeito e postando. E sabe o pior disso? É que rolou a mesma coisa. Pessoas acreditando nisso, sim, acreditaram em um negócio tão óbvio que é uma mentira. Só que mesmo assim, acreditaram. E também tinha aquela parte de pessoas comemorarem uma notícia dessas. O que eu já disse antes, ela não foi de F. Mas isso daqui é muito preocupante. De verdade, é preocupante até demais. E no fim, eu falei que no futuro vocês iam ver o nome do Léo Mail em alta de novo. Mas só que não deu nem uma semana que ele já fez a mesma merda de novo. Na moral, Léo Mail, tu é ridículo, cara. Além de fazer um conteúdo original que agrega algo pro mundo, o cara fica fazendo isso. E ainda chama de entretenimento. Eu sei que dá views, mas só que isso é ridículo, mano. Para mim, isso nem deveria ser autorizado nas plataformas. Eu espero humildemente que você, Léo Mail, toma um processo bem naquele lugar para aprender a não fazer isso mais. Eu realmente espero isso, mano. De verdade. E quando acontecer, eu vou ficar feliz. Mas eu acho que o vídeo já pode acabar aqui. Enfim, obrigado a todos que chegaram até aqui e fiquem todos com a paz de Jesus Cristo.